E a palavra diz: onde está o morto o teu agrilhão? O Senhor é aquele que faz todas as coisas. E o Evangelho é sobre ele, querido. Se você veio nessa noite querendo ouvir uma palavra que seja uma palavra lisonjeira ao seu coração, a pastora Jo não tem essa característica de palavra. Então, porque eu confio que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é suficiente. Então, nós não precisamos manipular a palavra para nos fazer sentir melhor e nem fazer o outro sentir melhor. Pregando o Evangelho verdadeiro, ele é suficiente para me fazer e me fazer melhor. Amém? Então, porque o Evangelho ele não está contido em mim e nem em você. Não está no ser humano. Muitas vezes a gente tem ouvido pregações antropocêntricas, onde o homem é o centro, onde o homem é o foco a ser pregado. E nós estamos aqui na igreja todos os dias, terça e domingo, pregando. Jesus é o centro. Amém? Jesus é o centro. Jesus é o único assunto que devemos falar aqui nesse altar. Jesus, ele é suficientemente poderoso. Não precisamos falar de outras coisas, outras pessoas, a não ser do Senhor Jesus. Amém? Então eu convido você a abrir sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 1. Esse texto ele é muito rico, muito poderoso. Esse texto ele fala da pessoa de João Batista, da preparação do caminho, né, como um precursor, alguém que antecedeu Jesus, preparando o caminho, no capítulo 1. Ele fala, depois no capítulo 2, no versículo 9, ainda no capítulo 1, do batismo de Jesus, no Rio Jordão, por João. Depois ele fala da tentação de Cristo, ainda no mesmo capítulo, ele fala da sua pregação, do chamado dele aos seus primeiros discípulos. Então, esse capítulo é um capítulo muito rico, igreja, que você pode parar um pouco na sua casa e meditar, para que você possa, em nome de Jesus, receber o que a palavra tem para você. Vamos ler a partir do versículo 21, que é o tema dessa noite, a cura do endemoniado em Cafarnaum. Nós estamos numa trilha, né, de pregações, de mensagens bíblicas, onde falamos sobre os milagres de Jesus. O tema é os milagres de Jesus, pela ótica de João discípulo, onde ele escreveu mostrando o que Jesus fez, os seus milagres, os seus sinais, as suas maravilhas, e chamando a atenção, falando que esses sinais era para evidenciar o caráter e a pessoa de Cristo. Amém, queridos? Então, sempre que você precisar de um milagre da parte do Senhor, primeira coisa, entenda, Ele é poderoso para fazer milagre. Ele pode, Ele faz, Ele é. Amém? Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, para Deus não há nada impossível. Às vezes, para nós, a situação é muito difícil, é muito complexa. É quase, ou até mesmo é impossível. Mas para Jesus não há nada impossível. Para Jesus não há nenhum tipo de dificuldade. Não há tipo de nível de dificuldade alguma que Jesus não possa ultrapassar. Por quê, pastora? Porque Ele é suficiente. Diga comigo, Jesus é suficiente. Jesus não pode substituir, meu melhor amigo não pode substituir Jesus na minha vida, meu esposo não pode substituir Jesus na minha vida, meus filhos não podem substituir Jesus na minha vida, meu emprego, seja de qual for o meu salário, não pode substituir Jesus na minha vida, porque Jesus é suficiente. Amém? Então eu convido você a colocar os seus olhos em Jesus. Ele é suficiente. Quando nós vivemos, irmãos, na suficiência e na dependência de Jesus, nada mais nos importa.
Querem falar mal da gente, querem nos trate bem, nos trate mal, querem as pessoas humanas nos amem ou não. Jesus é suficiente. Quer sermos aprovados pelas pessoas ou não, Jesus é suficiente. Viva nessa expectativa da suficiência de Cristo na sua vida. Amém? Para que você não bote expectativa nos outros. Para que você não espere que os outros façam por você algo que só Jesus pode. Amém, queridos? Às vezes estamos colocando expectativa nas outras pessoas, onde só Jesus, com a sua suficiência, é poderoso para realizar em nós. Amém? Estão prontos? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 1, verso 21 diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar. Logo quando a lei proibia tudo. Jesus parece que vinha contrariar aquilo que era para se fazer, né? Aparentemente olhamos para Cristo e Cristo fazendo obras miraculosas no sábado. Foi ele ensinar na sinagoga. 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. 25 diz: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, Paizinho querido. A tua palavra ela é poderosa. E nós queremos pedir em nome de Jesus que essa palavra ela seja uma palavra rema neste altar. Que ela entre no nosso coração com poder e autoridade, com revelação, com inspiração. E possamos compreender aquilo que tu tens para nos revelar nessa noite. E em nome de Jesus de Nazaré, possamos nos satisfazer naquilo que a tua palavra nos declara, nas verdades bíblicas que a tua palavra nos revela. É assim que oramos, em nome de Jesus de Nazaré, e eu te peço que o canal continue sendo canal, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, amém. Irmão, nós vemos aqui Jesus saindo de uma situação que foi o deserto, onde ele foi impelido pelo Espírito Santo, e passou lá 40 dias em oração, em jejum. E a Bíblia diz, Lucas ele fala melhor no capítulo 4 sobre isso. Jesus estava com fome. E foi impelido pelo Espírito para ir ao deserto. E ele foi tentado no deserto, naturalmente, né? O nosso adversário foi tentar o próprio Jesus, falando acerca da sua deidade, da sua personificação como Deus, mandando ele fazer coisas segundo o que a palavra dizia. Se ele estava com fome, mandasse transformar as pedras em pães e etc. E a gente vê Jesus saindo vitorioso dessa situação e os anjos indo servi-lo. E quando Jesus está nessa situação, ele já aponta, eu acho interessante isso. Jesus ele não perdia tempo. Não sei se vocês entendem, se vocês já leram o capítulo 1, eu creio que sim, todo. E você vê que várias situações acontecem no mesmo capítulo. Jesus já sai daquela cena, já entra agora, depois que João é preso na Galileia, e ele já vai caminhando ali junto ao mar da Galileia e começa a ver João, Pedro,
Tiago e André, e começa a chamá-los, convidá-los para ser seus discípulos. Eles veem eles pescando, uns estão costurando a rede, outros estão colocando a rede no mar, e Jesus começa a chamá-los para eles agora serem pescadores de homens, e começa a convidá-los a serem seus discípulos. Interessante que Jesus começa no versículo 14, irmão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui João o Batista tinha sido preso. Aí Jesus vai a Galileia. No versículo 15 diz assim: pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. E Jesus agora estava na Galileia e entrou em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, que era uma cidade muito, como é que eu posso dizer, importante, né? Porque era uma cidade portuária, uma cidade que era caminho de caravanas para Damasco. E ele entra naquela cidade e vai pregar na sinagoga em pleno sábado. A Bíblia, a gente vê na Torá, né? O Pentateuco, ele fala as leis, aquilo que o Senhor deixou para o povo através de Moisés, que no sábado não se podia fazer nada. Era o sábado do descanso, do Shabat. E Jesus chega exatamente no sábado e vai pregar numa sinagoga. E Jesus começa a pregar. E eu acho interessante, irmãos, que quando as pessoas não se maravilharam apenas porque Jesus expulsou o demônio daquele homem, mas as pessoas já se maravilharam por causa da pregação de Jesus. No versículo 22 diz: maravilhavam-se da sua doutrina. Eles já estavam se maravilhando por causa do ensino de Jesus. Porque Jesus ensinava de forma diferente. Jesus não falava como os escribas e os fariseus, que colocavam peso sobre as pessoas, colocavam cargas sobre as pessoas, colocavam fardo pesado da lei, onde eles mesmos, os próprios mestres da lei, os próprios fariseus e escribas não conseguiam cumprir. Então Jesus chegou com uma narrativa diferente. Jesus chegou pregando algo diferente. A pregação de Jesus não estava constituída sobre aquilo que eles não podiam fazer, mas estava agora constituída sobre o reino dos céus. Jesus disse assim: é chegado o reino de Deus, arrependam-se. E Jesus mostrava o caminho do arrependimento. Jesus mostrava o motivo pelo qual era necessário se arrepender. E isso maravilhava eles. Por quê? Porque os fariseus, os escribas e os mestres da lei só diziam assim: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas não dava condições de eles fazerem. As pessoas ficavam: é impossível seguir. É impossível seguir esse ensino dos escribas e fariseus e dos mestres da lei. Era impossível seguir a lei à risca. Então Jesus chega anunciando o reino de Deus. Jesus chega anunciando agora uma possibilidade, uma porta que foi aberta. Amém, queridos? Uma porta de salvação que foi aberta. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se para entrarem nesse lugar, para entrarem no reino, para fazer parte do reino, para agora serem embaixadores do reino. Jesus agora estava dando a eles uma direção.
um horizonte, um norte, um caminho a seguir. Amém, queridos? Então, quando Jesus começou a pregar, eles começaram, e a Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade, com quem tem autoridade. E a gente, quando fala de autoridade, irmãos, autoridade está ligada à identidade, está ligada à submissão. A autoridade está ligada à identidade, porque para ter autoridade, você precisa saber quem você é em Deus. Amém? Só tem autoridade sobre os demônios, sobre aquilo que é mal, quem sabe quem é em Deus, quem tem identidade. A autoridade está ligada à identidade. Eu lembro quando o centurião pediu que Jesus curasse o servo dele, o servo estava morrendo, e o Senhor Jesus queria ir até lá, mas era distante. Se Jesus fosse, talvez o servo já tivesse morrido. E aquele centurião, instituído de autoridade, ele disse assim: Senhor, lança uma palavra, fala sobre ele, porque tu tens autoridade, eu sou alguém sujeito à autoridade, e tenho autoridade sobre os meus conservos, e eu mando eles irem, eles vão, e eu mando eles voltarem, e eles voltam. Então tu tens autoridade, manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. A autoridade está ligada à identidade, a autoridade não está ligada a grito, ao quanto nós gritamos. Amém, queridos? Mas a autoridade está ligada à identidade. Quando identificamos quem somos, o que é isso, pastora? Quando eu reconheço o que eu falei aqui na escola bíblica, que eu nasci de novo, que em mim está a natureza do Senhor, a natureza divina, que agora não mais a natureza adâmica impera sobre mim, mas agora a natureza do Senhor, que o meu espírito humano foi vivificado, foi regenerado, e agora o que está em mim é de Deus, é o seu espírito, eu logo entendo que a minha filiação não é mais terrena, é celestial. Amém, queridos? A minha filiação não é mais terrena, agora é celestial. Agora eu não estou mais debaixo do jugo do pecado adâmico. Porque nós estávamos debaixo do jugo do pecado adâmico. Adão pecou e todo mundo que veio depois dele pecou e já nasceu em pecado. Mas agora, Cristo veio. Amém? Cristo veio, sim ou não? Sim. Cristo lhe alcançou? Sim. Cristo veio para mim e para você. E agora, Cristo vindo, o seu Espírito entrou em mim, entrou em você. E tudo que era velho, ele mudou. Ele fez novo. Ele vivificou. Pegou o velho homem, aquele homem que Paulo fala, o homem interior. Pegou o homem interior que era morto, que era velho, que era caído por causa do pecado adâmico e vivificou agora em Cristo. Amém? E quando eu olho para essa palavra, pregava como alguém que tem autoridade, é porque alguém que reconhecia a sua filiação, alguém que reconhecia a sua identidade, alguém que sabia para que estava ali, para que tinha chegado naquele lugar, qual era o seu propósito. Então, a primeira coisa, irmãos, que precisamos reconhecer nessa palavra é que Cristo não falava igual aos outros. Cristo falava de uma pedagogia celestial. Cristo falava de uma doutrina superior, mas não era superior para condenar as pessoas. Pelo contrário, era superior porque vinha do Pai, mas era acessível a todo aquele que quisesse se arrepender e seguir. Amém? Jesus, quando encontrou com aqueles discípulos, que seriam os seus discípulos, com aqueles homens, Jesus, ele não, a priori, Jesus não questionou nada, não mandou eles responderem um questionário, não mandou eles dizerem se queria ser crente ou não. Jesus falou: venha, me sigam, venham comigo e farei de vocês pescadores de homens.
Amém? Então Jesus mostrou que por mais que superior fosse a sua doutrina, ela era acessível ao mais vil pecador, se ele entendesse a mensagem e se arrependesse. Então eles estavam maravilhados, porque a perspectiva daquela pregação era outra. Uma coisa era alguém dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer, senão você morre. Era o que eles ouviam dos fariseus. Era o que eles ouviam dos escribas e mestres da lei. Se você não cumprir isso aqui, você morre. Mas Jesus chegou falando outra coisa. Jesus chegou falando que o reino de Deus era chegado, porque ele chegou. Ele era o representante idôneo do reino de Deus na terra. Ou seja, ele chegou identificando que ele era o porta-voz do reino. E que agora, aquele reino que na pregação dos escribas, dos mestres da lei, dos fariseus, era algo inacessível, agora, através de Cristo, se tornou totalmente acessível. Amém, queridos? E eles começaram a se maravilhar com aquela pregação, com aquela doutrina. E eles começaram a crer que ali tinha algo diferente, não era a mesma coisa. Ele disse, mas o que é isso? É uma nova doutrina? E quando o Senhor identifica aquele homem endemoniado que se agita no ambiente, né, na sinagoga, eu acho interessante que quando aquele endemoniado ele fala com Cristo, ele reconhece quem é Cristo. Eu acabei de falar que a autoridade do Senhor está no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem nenhum ser que não se dobre ante a soberania do Senhor. Não tem nada que resista à autoridade de Cristo. Ah, pastora, mas aquele mal não sai. Tem que sair, no nome de Jesus. Porque Jesus é suficiente. Amém, queridos? No nome de Jesus, demônios são expulsos, enfermos são curados. Amém? No nome de Jesus, todas as coisas acontecem, porque esse nome tem autoridade e tem poder. Amém, queridos? Então, eu preciso primeiro, como embaixador hoje que somos, que eu sou e você é do reino de Deus, eu preciso andar nessa autoridade. De reconhecer que esse nome tem todo o poder e autoridade. E como é que eu ando nisso? Identificando primeiro quem eu sou. A minha filiação celestial. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu posso fazer uso do nome de Cristo, porque agora eu faço parte dele. Amém? Eu sou da família dele. Eu carrego o seu nome com decência, amém, queridos? Com temor. Então, identificando quem somos em Cristo, vamos ter autoridade para fazer toda a obra que o Senhor nos deixou e mais, porque Ele falou que obras maiores nós faríamos, maiores da que Ele fez, em nome de Jesus. Então, quando o homem possesso, né, que na verdade foi o Espírito quem usou aquele homem, bradou dizendo que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ele já disse Jesus Nazareno, reconhecendo de onde Jesus veio, a origem de Jesus. Aí ele vieste para destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O próprio demônio reconheceu que Cristo era o Santo de Deus. Enquanto os mestres da lei, os escribas e fariseus não reconheciam o endemoniado, o demônio que possuía aquele homem, reconheceu. Porque todos reconhecerão. Amém, igreja? Todos reconhecerão quem é o Senhor. E o Senhor, nessa hora, você vê que Jesus não conversou, não. Como, às vezes, alguns lugares falam que tem que conversar com o demônio, não. Jesus, ele se cala aqui. Jesus nem aceitou
aquela palavra que enaltecia a sua personificação. Ele disse, cala-te. E sai dele. E quando eles viram isso acontecer, eu creio, queridos, aqui não fala, o texto não fala, eu procurei alguns estudos também, não fala. Mas eu creio que talvez aquele homem já tivesse sido possuído outras vezes. E ninguém conseguiu fazer nada. E quando Jesus chega naquele ambiente, que aquele demônio ele se apresenta, Jesus com autoridade manda ele calar e expulsa ele daquele homem. E ainda mais agora, aqueles que estavam acostumados com aquela exposição da lei, de que você tem que fazer, senão você morre, de que se você não fizer, você não vai para o céu. Eles começam a ver agora em Cristo algo que eles nunca viram antes. E aí eles se admiram ainda mais. Eles dizem, mas quem é? Agora, de onde vem isto? Ou seja, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu expulsar? Como é que ele conseguiu falar a ele desse jeito? E eles começam a se perguntar e a se maravilhar com a autoridade com que Jesus ordena que os espíritos imundos saiam. E os espíritos obedecem. E a palavra, ela nos dá toda a autoridade, irmãos, para entendermos que tudo está em Cristo. Todas as nossas necessidades estão em Jesus. Quando olhamos para aqui, para essa palavra, nós entendemos que Jesus estava ali quebrando protocolos. Jesus estava fazendo algo que não era lícito na lei fazer no sábado. Mas Jesus estava ali com um propósito, meu querido. Exatamente abrir a visão e abrir na mente dessas pessoas esse campo de possibilidade do reino de Deus. Apresentando que esse reino não é para os santarrões, como os escribas, como os mestres da lei e como os fariseus falavam. Só os santarrões, só aqueles que carregam a lei na sua testa é que poderão ir para o reino de Deus. Era essa a pregação que eles mostravam para o povo. E quando Jesus chega naquele lugar, falando de um reino que é superior, que é celestial, mas que é acessível, aqueles homens ficam maravilhados. Porque, naturalmente, aquele homem que estava endemoniado serviu de motivo para Jesus ser conhecido ali na Galileia. Coisa que Jesus não queria. Jesus não queria ser famoso. Jesus não queria ser evidenciado ainda, porque tinham tempos necessários de Deus para se cumprir, até que ele precisasse morrer na cruz. Mas a fama de Cristo começou a ser rapidamente anunciada, espalhada na circunvizinhança. As pessoas começaram a dizer, não, tem um homem que prega e o demônio, expulsa o demônio sai. Tem um homem que prega no reino de Deus, um reino que eu posso entrar, que você pode entrar, só basta nos arrependermos. E a fama de Cristo começou a se espalhar na Galileia. A fama de Cristo começou a ser conhecida por todos. Irmãos, esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era trazer o reino, era apresentar aquilo que ele veio fazer. Era reconhecer de onde ele veio, mostrar a sua autoridade e abrir a porta da salvação. Amém? Mas a fama de Cristo começou a se espalhar, porque aquilo que eles estavam vendo era grande demais para aquilo que eles estavam acostumados a ver. E quando olhamos para aqui, irmãos, precisamos andar como Cristo andou. Amém? Jesus chegava, Jesus entrava e Jesus mudava ambientes. Jesus chegava e mudava situações. A mãe estava chorando pela morte do seu filho, velando o seu filho. Jesus chegava, não podia tocar no morto, a lei dizia que não podia. Jesus tocava e trazia vida àquele morto.
Amém, queridos? Jesus chegava, estavam pranteando a dor de uma criança que estava morrendo sobre uma cama, uma menina morrendo. Jesus chegava, mandava todo mundo sair, falava algo à criança, a criança vinha à vida. Jesus andava em autoridade. Primeiro porque ele veio do céu, ele sabia a sua filiação, ele identificava de onde ele tinha vindo, ele disse, eu sou o pão do céu, ele vinha do céu com um propósito para a terra. Para realizar prodígios, sinais e maravilhas, para pregar o reino dos céus, para pregar a salvação. E outra, Jesus andava debaixo de submissão. Submissão de quem, pastora? Do Pai. Amém, querido? Jesus não era independente. Jesus saía do meio da multidão e ia orar. Mas Jesus orava, pastora, orava. Jesus precisava de oração. Precisava se comunicar com Deus. Precisava falar com o Pai. Jesus não fazia nada daquilo que o Pai não já lhe ordenara. Lembro quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus chegou, Marta e Maria, atribulada, preocupada. Marta disse, Senhor, se você estivesse aqui, não teria morrido. Jesus começa a explicar a ela sobre a redenção, sobre aquilo que ele vai fazer nos últimos tempos. E Marta até crê. Ela até confirma que a palavra que Jesus diz para ela. Mas ela só não cria que era naquela hora. Ela cria que era quando Jesus voltasse para ressuscitar os mortos. Na sua segunda vinda. Mas Jesus está dizendo a ela que ele tinha autoridade para fazer naquela hora. E eu acho interessante quando Jesus ele sai um pouco daquele cenário. Jesus ora ao Pai. E diz, Pai, eu estou orando ao Senhor para que eles entendam que eu estou contigo. Porque eu sei que o Senhor faz através de mim. Então, irmãos, quando olhamos a Jesus pregando com poder e autoridade, nós também entendemos que além da sua identidade, ele tinha também submissão. Jesus estava submisso às ordens do Pai. A submissão de Jesus era tão genuína, era tão tremenda, a ponto de ir à cruz do Calvário. Nós olhamos para submissão, deixa eu fazer essa ligação para você não se perder. De Isaac a Abraão, quando Abraão vai levar Isaac para o monte para sacrificá-lo, sem dizê-lo que ele era o sacrifício. E quando Isaac começa a identificar, aqui está o cutelo, ali está a lenha, aqui está o fogo, e aonde está o cordeiro, papai? E Abraão, eu acho que talvez seja uma das primeiras profecias, depois, porque profecia, Abraão foi chamado de profeta, Deus chamou Abraão de profeta. A gente não vê Abraão sendo um profeta profetizando como Isaías, como Jeremias, mas o Senhor, o próprio Deus, chama Abraão de profeta. E Abraão enche seu peito e diz assim, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E a gente vê um rapazinho se submetendo à autoridade do seu pai, indo ser sacrificado. Uma tipologia de Cristo e Deus. Chegando lá, todo mundo conhece essa história, Abraão ia matar e o Senhor brada do céu, Abraão, Abraão, não precisa, eu já reconheci que você é obediente. Irmãos, andar em autoridade precisa estar em submissão ao Senhor. Jesus tinha autoridade porque ele era cheio do Espírito sem medidas.
Porque ele não era independente de Deus. Ah, não, eu estou na terra, então quem tem que fazer sou eu. Não, ele era totalmente dependente do Pai. Quem anda em independência não tem como ter autoridade. Quem anda em submissão não tem como ter autoridade. E eu não estou dizendo submissão às lideranças naturais, não. Lideranças eclesiásticas e naturais, familiares. Primeiramente a Deus. Porque não tem como eu honrar pai e mãe e não honrar a Deus. Não tem como eu honrar a Deus e não honrar pai e mãe. Não tem como eu honrar a Deus e não honrar a minha liderança eclesiástica. Não tem como eu honrar a Deus e não honrar as lideranças governamentais. Amém, gente? É contraditório. Então, Jesus era alguém que honrava ao seu pai, que era submisso ao seu pai e à sua autoridade maior, mas Jesus também se submeteu a Pilatos na hora que antecedia a sua morte. Jesus era aquele que, mesmo sabendo que ele era Deus, mesmo identificando a sua filiação celestial, não se ensoberbeceu, igreja. Você entende isso que eu estou falando, querido? Jesus, mesmo sendo quem ele era, conhecendo o seu propósito, conhecendo o seu chamado, sabendo da sua identidade, que ele era um com Deus, que ele era Deus. Filipenses vai dizer isso. Ele era igual a Deus e não usurpou o ser semelhante a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo para cumprir um propósito. Pastor, o que tem a ver isso com a cura desse endemoniado? Irmão, nós temos que entender que se nós não exercermos autoridade, reconhecendo a nossa identidade e sendo submissos ao Senhor, nós não temos autoridade de fazer nada. A Bíblia diz que ninguém diz Senhor com o próprio Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se não for a ação do Espírito, se não for a ministração do Espírito, ai de nós, não é a nossa sabedoria, não é o nosso estudo, não é o quanto nós temos de conhecimento acadêmico, nada disso serve diante do Senhor. Precisamos da atuação do Espírito Santo todos os dias, precisamos da comunhão com o Pai, precisamos da obediência extrema à palavra de Deus, que é Cristo revelado. Às vezes não conseguimos fazer as obras que Cristo fez nem obras superiores, porque queremos ser independentes do Senhor. Não tem como. Se eu não consigo me submeter a uma palavra que a minha liderança me dá dentro de um departamento, dentro do ministério, como que eu vou me sujeitar à palavra de Deus, que é tão poderosa, de Gênesis ao Apocalipse? Então, a autoridade de Cristo, o poder de Cristo nessa palavra, a sua autoridade, está apoiado em quem Ele é, a quem Ele se submete. A autoridade de Cristo, Cristo estava aqui como homem. Vocês entendem isso, queridos? Cristo era como um homem. Ele se esvaziou da sua onipresença, da sua onipotência. Amém? Da sua onisciência. Jesus, ele não estava aqui, daqui a pouco ele estava lá. Não, ele tinha que subir no jumentinho.
e sair. Ele tinha que ir andando quilômetros para chegar no lugar que ele queria. Por quê? Porque ele se esvaziou de toda a sua glória para cumprir o propósito de Deus. Quando nós reconhecemos quem somos, irmãos, quando nós reconhecemos que não estamos mais debaixo do pecado, que o pecado não, por mais que o pecado bata a nossa porta todos os dias, sim ou não? Na verdade, todos os dias o pecado vai lá bater na minha porta. Me quer hoje? Você vai querer? Não. Mas todos os dias o pecado vai lá, buscando quem quer ele. Mas quando identificamos que o pecado não tem mais o domínio, entenda? O pecado antes nos dominava. Nós não tínhamos condições de não pecar. Porque o pecado antes nos dominava. Ele tinha poder sobre nossas vidas. Hoje, não. Por mais que o pecado venha contra mim, querendo me tentar a pecar, hoje o pecado não me domina mais. Hoje o pecado não lhe domina mais. Por quê, pastora? Porque hoje existe uma nova identidade em mim e em você. Uma identidade que nos traz a uma filiação, onde essa filiação, o Pai Celestial, supre, irmão, supre todas as nossas carências e necessidades. Ah, pastor, eu fui num lugar onde as pessoas não me deram valor, não gostaram de mim, não falaram. Jesus lhe ama, ele ama você, ele gosta de você, ele lhe dá valor todo dia. Amém, queridos? Então, essa natureza está em nós. Não precisamos mais estar provando para as pessoas. Ah, gosto de mim, eu sou importante, eu quero você. Não! Jesus já vem com essa natureza nos preenchendo, suprindo. Sabe o que é suprir? Você precisar tomar um copo d'água, você ir lá na torneira, no gelágua, no filtro, botar o copo e a água sair. Você toma, ai meu Deus, que bom. Fui suprido. Jesus vem suprindo. Jesus não veio ser só um abençoador. Alguém que você ora e ele lhe dá. Jesus veio suprir, querido, as mais profundas necessidades da sua alma. Eu não tive um pai, pastora, você tem Deus. Eu não tive uma mãe, pastora, você tem Deus. Eu não tive irmão mais velho assim, você tem Deus. Você tem Jesus. Amém, queridos? Jesus veio identificar quem ele era, com autoridade e poder, para que nós pudéssemos identificar quem somos. A minha e a sua identidade hoje parte de quem Cristo é. E quem Cristo é? Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: o que dizem sobre mim? E eles começaram a falar: ah, Senhor, dizem que você é o João Batista, dizem que você é Elias, dizem que você é algum dos profetas. Jesus falou: e vocês, o que dizem que eu sou? Jesus queria ouvir dos seus discípulos o que eles estavam entendendo sobre a pessoa de Cristo. E Pedro, tomado de revelação, escuta, irmãos, não é a nossa carne. Não é sobre nós, não é sobre eu fazer, eu tenho condições, eu posso, eu faço. Não é. Esse eu tem que ser, ó, riscado. É sobre o Senhor. Eu e você só fazemos qualquer coisa por causa do Senhor. Porque Ele está em nós, Ele se move em nós, Ele está sobre nós. É por causa dEle, é através dEle, é por meio dEle. E é para a glória dEle. Amém, queridos? Então, Pedro, cheio
revelação de Deus, da parte do Pai, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado naquele tempo. Ele vai e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor. Identificando quem era Jesus. Identificando a sua origem, de onde ele veio, do Pai. E identificando agora que porque ele veio do Pai, porque ele veio de Deus, agora eles iriam, em nome de Jesus, conseguir avançar no Evangelho. Aí Jesus, quando ouve a resposta de Pedro, diz: e as portas? É isso mesmo, Pedro. Eu sou a pedra. Eu sou o edifício, eu sou o alicerce. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, sobre essa revelação que o Pai lhe deu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, queridos? Não é por causa da igreja, é por causa de Deus. A igreja nunca acabou. O Coliseu não conseguiu parar a igreja. A Roma não conseguiu parar a igreja. Tantos outros reinados não conseguiu parar a igreja, porque a igreja é de Cristo. Porque ela está sobre a rocha. Porque se fosse por ela mesma, ela já tinha definhado. Mas porque a igreja está sobre Jesus, está sobre a rocha, sobre essa verdade bíblica de que Ele é o Filho de Deus, a igreja não vai morrer. Porque Jesus é o cabeça. Amém, queridos? Mas com essa palavra, nós temos que nos despertarmos. E dizer: não, peraí. Eu tenho que andar nessa mesma autoridade de Cristo. Por quê? Porque eu sou de Cristo. A minha natureza veio do Pai. E eu sou submisso ao Pai. Então eu tenho que andar como Cristo andou. Amém, queridos? Eu tenho que pôr a minha mão sobre os doentes e eles ficarem curados. Eu tenho que repreender os demônios e eles retrocederem e serem expulsos. Eu tenho que falar e aquilo que eu falei em nome de Jesus acontecer. Por quê? Porque eu sou de Deus. Eu estou em Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu faço parte do corpo de Deus. Quem é a minha cabeça é Cristo. Cristo é o nosso cabeça. E eu me submeto a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Agora, se houver contrariedades nisso, a autoridade não pode ser exercida. Amém, gente? Se for o contrário, se eu for insubmisso, se eu não for obediente ao Pai, se eu não andar, se eu não me identificar como família de Deus, se eu não tiver uma nova natureza, logo eu não consigo exercer autoridade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia! Senhor, nessa noite nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, declarando que o Senhor é suficiente, Senhor Jesus. Que o Senhor é suficiente para nós. Que a Tua presença, ela enche todas as lacunas do nosso ser. Que a Tua presença é suficiente, Senhor, em nós. Que não há ninguém, não há nada que nos preencha senão o Senhor. Então vem nos preenchendo mais e mais, Senhor. Vem enchendo os nossos corações. Vem, Senhor, transformando, mudando aquilo que ainda precisa ser transformado. Nós nos expomos ao Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar, declarando: Senhor, transforma em nós aquilo que ainda é preciso. Dia após dia, Senhor, para que a Tua obra se manifeste em nós. Para que as tuas obras possam ser expostas através de nós. Para que quando olhem para nós, não olhem os nossos defeitos, mas olhem aquilo que o Senhor já fez em nós. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai.
Evidencia o teu favor em nossas vidas. Evidencia a tua obra que se iniciou na nossa conversão e que ainda está sendo, Senhor, efetuada dia após dia, de glória em glória. Que possamos nos submeter ao teu senhorio, nos submeter à tua majestade, à tua soberania. Assim como Jesus se submeteu, papai, a ponto de ir à cruz do Calvário, levando o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, inclusive daqueles que virão, ele já carregou sobre si os pecados de todos. Nos ensina, Senhor, a andar em autoridade. Que a autoridade está ligada à identidade e à submissão. Nos ensina a andar como Jesus andava, mudando ambientes, transformando circunstâncias. Muitas vezes nós é que estamos sendo transformados pelas circunstâncias, estamos sendo abalados pelas circunstâncias, estamos sendo influenciados pelas circunstâncias, enquanto Deus já colocou em nós o poder de transformar circunstâncias, de influenciar circunstâncias, de mudar ambientes, com aquilo que está em nós da parte de Deus. Oh, Senhor, nessa noite abre nossos olhos espirituais, que possamos enxergar quem somos em Ti, o que carregamos, e possamos, em nome de Jesus, cumprir as Tuas boas obras, as quais o Senhor já preparou antes da fundação dos séculos, da fundação do mundo, para que nós andássemos nela, no bom procedimento, no temor, no amor. Em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos corações sejam marcados pela Tua palavra nessa noite. Que nós possamos ter consciência espiritual daquilo que carregamos dentro de nós. Consciência espiritual de que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não somos mais apenas nós, não é o nosso falar, não é a nossa aparência, não é o que conhecemos, Senhor, mas é a Tua atuação dentro de nós. É aquele que faz infinitamente mais, segundo o seu poder que opera em nós. É através desse poder que a igreja vai exercer autoridade. É através desse poder da identidade de quem somos, igreja do Senhor, corpo de Cristo na terra. É debaixo dessa revelação que a igreja vai exercer autoridade. Em nome de Jesus. E não andaremos mais de qualquer jeito, Senhor. Não andaremos mendigando a atenção de ninguém. Não andaremos mais precisando ser supridos. Não andaremos mais carentes de afeto, de carinho. Não andaremos mais querendo mostrar que fazemos para ser aceitos. Não andaremos mais querendo ser evidenciados por nós mesmos, mas agora desejaremos que o Senhor seja evidenciado em nós. Que as obras do Senhor se manifestem em nós. Que a autoridade, que a mesma autoridade que estava em Cristo se manifeste em nós, para que todos vejam não a nós, mas vejam a Cristo em nós. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, gera essa consciência espiritual nessa noite em nós. Para que paremos, Senhor, de buscar coisas vãs, coisas frívolas.
para que paremos de perder tempo com aquilo que não é pão. E que possamos buscar, nos alinharmos à tua vontade, corresponder à tua vontade, corresponder à tua promessa. Irmãos, Deus fez uma promessa a Abraão e era necessário que Abraão se levantasse e correspondesse à promessa. Deus não iria pegar Abraão pelo braço, iria transportá-lo para outro lugar, sem que ele fizesse aquela trajetória cansativa de sair de Ur dos Caldeus e ir para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Escute, há coisas que Deus não vai fazer por mim, por você, de jeito nenhum. Você precisa se levantar do seu lugar de comodismo e começar a praticar o que Deus está lhe pedindo há muito tempo. E às vezes nós não queremos fazer o que Deus está nos pedindo, porque fazer a obra de Deus é igual a responsabilidade com Deus. Às vezes nós não queremos nos responsabilizar por algo que Deus está nos impelindo, porque nós não queremos que os nossos defeitos sejam vistos. É melhor ficar ali, onde só eu fico lá guardado, ninguém me vê, ninguém sabe quem eu sou, mas Jesus está chamando uma igreja que se levanta para agir. Comece a pensar, Senhor, o que eu posso fazer para que o teu nome seja glorificado. Não aqui só dentro da igreja, mas fora. Onde eu posso evidenciar o seu nome. Escute, não é você, não sou eu ser visto. Amém? Não somos nós sermos reconhecidos. É Cristo ser reconhecido. É Cristo ser visto, ser apontado. É Cristo brilhar em nós. É Cristo operar através de nós. Isso é cansativo. Isso é responsabilidade. Isso é chamado. Isso é propósito. É para isso que Cristo está chamando a sua igreja. Eles estavam pescando, tranquilos. Uns costurando a rede, outros botando a rede no mar, tranquilos. Eles faziam algo que era próprio deles, eles sabiam fazer, não precisava ninguém estar mais ensinando, falando. Estavam no seu conforto. Oh, aleluia! Estava no seu comodismo, fazendo aquilo que já conheciam. Passa quem? Jesus Cristo. E diz, venha comigo, agora você vai ser pescador de almas. Cristo está querendo levantar a igreja para ser pescadores de almas. Pastora, não tem chamado de evangelismo. Não existe chamado de evangelismo, querido. Existe ordenança de evangelismo. Jesus pegou os seus discípulos e disse, ide a toda criatura. Fazer evangelismo não é chamado, é ordenança de Deus. Jesus está falando conosco nessa noite. Levante-se do seu lugar. Deixe Jesus brilhar através de você. Deixe Jesus ser conhecido através de você. Saia do comodismo. Saia de, não, eu faço isso todo dia. Eu lanço a rede, eu costuro a rede. Eu lanço a rede, eu costuro a rede. É hora de ser pescadores de almas. Igreja, é nossa responsabilidade. Deus não vai vir na terra para fazer o que eu e você temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Passo a oportunidade do pastor Luciano para que ele possa impetrar a bênção apostólica.